Você está ouvindo Nerdcast. Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste Sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde-azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema. A maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que, no geral, não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim, o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más, e a maioria delas era muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E, então, uma quinta-feira, quase 2000 anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras, para variar, uma garota, sozinha, numa pequena lanchonete em Rick Mansworth, de repente, o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Desta vez estava tudo certo, ia funcionar e ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota e a ideia perdeu-se para todo sempre. No princípio, o universo foi criado. Isso irritou muitas pessoas e foi amplamente encarado como um passo errado. Muitas raças acreditam que ele tenha sido criado por alguma espécie de deus. Embora os Jatravartids, habitantes de Viltvodol 6, acreditem que o universo inteiro escorreu do nariz de um ser chamado Grande Resfriado Verde. Os Jatravartids, que vivem sob o medo perpétuo do tempo que chamam de Vinda do Grande Lenço Branco, são pequenas criaturas azuis com mais de 50 braços cada, o que os torna um povo singular, por ter sido o único na história a inventar o desodorante aerossol antes da roda. Há uma teoria que diz que se um dia alguém descobrir exatamente qual é o propósito do universo e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais bizarro e inexplicável. Há uma outra teoria que diz que isso já aconteceu. O que está acontecendo? Pensou o cachalote. Desculpe, mas quem sou eu? Ei, por que estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Calma. Vamos ver. Que sensação interessante o que é? É como... bocejar. Uma cócega na minha... Bem, é melhor começar a dar nome às coisas para eu poder fazer algum progresso nisto. Que, para fins daquilo que vou chamar de discussão, vou chamar de mundo. Então vamos dizer que esta seja a minha barriga. Bom, tá ficando muito forte. E que barulhão é esse passando por aquilo que eu resolvi chamar de minha cabeça? Talvez um bom nome seja vento. Será mesmo um bom nome? Que seja. Talvez eu ache um nome melhor depois, quando eu descobrir para que ele serve. Deve ser uma coisa muito importante, porque tem muito disso no mundo. Epa, que diabo é isso? Vamos chamar essa coisa de rabo. Isso, rabo! Epa, eu posso mexê-lo bastante. Opa, que barato! Não parece servir pra muita coisa, mas um dia eu descubro pra que ele serve. Bem, será que eu já tenho uma visão coerente das coisas? Não faz mal. Isso é tão interessante, tanta coisa pra descobrir, tanta coisa por vista, tanta de expectativa. Ou será o vento? Realmente tem vento demais aqui, não é? E puxa, que é essa coisa se aproximando de mim tão depressa, tão grande, chata e redonda, tão
Merece um nome bem forte. Um nome tão... Chão, é isso. Um bom nome, Chão. Será que vou fazer amizade com ele? E o resto, após um baque súbito e úmido, é silêncio. Curiosamente, a única coisa que passou pela mente do vaso de petúnias ao cair foi: ah, não, outra vez. Muitas pessoas meditaram sobre esse fato e concluíram que, se soubéssemos exatamente por que o vaso de petúnia pensou isso, saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo do que sabemos atualmente. A Enciclopédia Galáctica define robô como dispositivo mecânico que realiza tarefas humanas. O Departamento de Marketing da Companhia Cibernética de Sirius define robô como o seu amigão de plástico. O Guia do Mochileiro das Galáxias define o Departamento de Marketing da Companhia Cibernética de Sirius como uma cambada de panacas que devem ser os primeiros a ir para o paredão no dia em que a revolução estourar. Curiosamente, uma edição da Enciclopédia Galáctica que, por um feliz acaso, caiu numa descontinuidade do tempo, vinda de 1000 anos no futuro, definiu o Departamento de Marketing da Companhia Cibernética de Sirius como uma cambada de panacas que foram os primeiros a ir para o paredão no dia em que a revolução estourou. Um dos maiores problemas encontrados em viajar no tempo não é vir a se tornar acidentalmente seu pai ou sua mãe. Não há nenhum problema em tornar-se seu próprio pai ou mãe, com que uma família de mente aberta e bem ajustada não possa lidar. Não há tampouco problema em mudar o curso da história. O curso da história não muda, porque todas as peças se juntam como num quebra-cabeça. Todas as mudanças importantes ocorreram antes das coisas que deveriam mudar, e tudo dá na mesma no final. O problema maior é simplesmente gramatical, e a principal obra a ser consultada sobre esta questão é o tratado do Dr. Dan Streetmentioner, Manual dos 1001 Tempos Gramaticais para o Viajante no Tempo. Ensina, por exemplo, a descrever algo que estava prestes a acontecer com você no passado, antes de você evitá-lo, pulando no tempo para 2 dias depois, com a intenção de evitá-lo. O evento é descrito distintamente conforme você esteja referindo-se a ele do seu ponto natural no tempo, de uma época no futuro posterior, ou numa época no passado posterior ao evento e, posteriormente, vai ficando mais e mais complicado caso você esteja viajando de cá para lá no tempo, na tentativa de tornar-se seu próprio pai ou sua própria mãe. É maravilhoso ver todos vocês aqui esta noite, não é mesmo? Sim, absolutamente maravilhoso! Porque eu sei que tantos de vocês vêm aqui várias e várias vezes, o que eu acho realmente fantástico. Vir aqui, assistir ao fim de tudo, e então retornar para casa, para suas próprias eras, e construir famílias, lutar por sociedades novas e melhores, combater em guerras terríveis por aquilo que acham certo. Isso realmente dá esperança no futuro de todos os seres viventes. A não ser, é claro, apontou para um redemoinho relampejante acima e ao redor deles, pelo fato de sabermos que não haverá futuro algum. O vórtice da perspectiva total desenvolve sua imagem do universo como um todo a partir do princípio da análise extrapolada da matéria. Quando você é posto dentro dele, você tem um vislumbre momentâneo de toda a inimaginável infinidade da criação. E, em algum lugar, um marcador minúsculo, um ponto microscópico sob um ponto microscópico, dizendo: você está aqui. Explicando, uma vez que cada pedaço de matéria no universo está de alguma maneira afetado por todos os outros pedaços de matéria do universo, é teoricamente possível extrapolar o todo da criação. Cada sol, cada planeta, suas órbitas, sua composição e sua história econômica e social a partir de, digamos, um pedaço de pão de ló. O homem que inventou o vórtice de perspectiva total fez isso basicamente para irritar sua mulher. Trintragula, esse era o nome dele, era um sonhador, um pensador, um filósofo especulativo, ou, como sua mulher o definiria, um idiota. E ela o enchia sem cessar, por causa do tempo absurdamente longo que ele dedicava a observar o espaço, ou a meditar sobre o mecanismo dos alfinetes de segurança, ou a fazer análises espectrográficas de pedaços de pão de ló. Você precisa entender a dimensão das coisas, dizia ela, às vezes 38 vezes em um só dia. E então, ele construiu o vórtice de perspectiva total, só para mostrar para ela.
E numa ponta, ele ligou a totalidade da realidade, extrapolada de um pedaço de pão de ló. E na outra ponta, ligou sua esposa, de modo que quando pôs a máquina para funcionar, ela viu num instante toda a infinidade da criação e viu-se a si mesma em relação a isso. Trintragula ficou horrorizado ao descobrir que o choque havia destruído completamente o cérebro de sua mulher. Contudo, para sua satisfação, ele compreendeu que tinha provado de uma vez por todas que, se a vida deve existir em um universo desse tamanho, uma coisa básica que não pode se entender é a dimensão das coisas. Um dos principais motivos do sucesso do Guia do Mochileiro das Galáxias, além do fato de ser relativamente barato e de trazer impressa na capa em letras garrafais e amigáveis a frase "Não entre em pânico", é seu índice conciso e eventualmente preciso. As estatísticas relativas à natureza geossocial do universo, por exemplo, encontram-se sutilmente colocadas entre as páginas 938.324 e 938.326. E o estilo simplista em que foram escritas deve-se em parte ao fato de que os editores, tendo que cumprir um determinado prazo editorial, copiaram as informações do verso de uma caixa de cereais, acrescentando algumas notas de rodapé para evitar um processo baseado nas incompreensivelmente tortuosas leis de copyright da galáxia. É interessante lembrar que, posteriormente, um editor mais astuto enviou o livro de volta no tempo e, em seguida, processou com êxito o fabricante dos cereais por infringir as mesmas leis de copyright. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Em parte, devido a seu valor prático. Você pode usar a toalha como um agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas, que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cafrafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moff. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça, para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você, estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Última atualização do verbete. Um excelente e confiável lugar para se adquirir uma ótima toalha é a nerdstore.com.br.